Olá pessoal, João Vitor Wrobleski e estamos aqui com a temática hoje, gestação. Então, hoje nós vamos gravar mais um vídeo que um usuário do canal solicitou, essa temática. Se você solicitou e ainda não foi atendido, bom, existem alguns motivos para isso. Então, quando é uma temática como essa, que eu já tenho estudo anterior e eu posso falar do que eu já estudei, é uma coisa mais fácil. Outras temáticas eu tenho que ir atrás de conteúdo, então nem sempre é tão rápido. Por isso que alguns pedem demora mais, outros é mais rápido, alguns inclusive eu posto antes do que outros. Então, por exemplo, esse usuário pediu posterior a quem me pediu Totem Tabu, mas Totem Tabu ainda estou em processo de leitura e estudo do caso, do livro, no caso do Freud, e este eu já consigo falar do que eu já estudei de obras anteriores, estudos anteriores. Então esse usuário que me pediu para gravar a respeito da gestação, ele solicitou alguns tópicos. O primeiro deles seria o ciclo da gestação, o segundo, estrutura emocional materna, e o terceiro, a exposição social da gestante e como isso afeta o feto na vida uterina. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu queria já deixar claro que o ciclo da gestação eu não vou falar a respeito pela seguinte questão. Eu parto do pressuposto que ou você faz bem feito ou melhor não fazer. Eu não tenho habilidade o suficiente para estar explicando o ciclo da gestação, para estar explicando o desenvolvimento físico do organismo como um todo do feto. Eu até estudei isso, então faz parte da grade de psicologia, a matéria de genética, e realmente nós vemos o desenvolvimento do feto e eu tenho até esse conhecimento para mim, mas eu não me sinto na habilidade adequada de estar transmitindo ele, então para evitar a possibilidade de fazer um serviço porco, mal feito, eu prefiro não falar a respeito. Futuramente, se eu conseguir um convidado para o canal, já tem alguns vídeos aí com convidados, pretendo gravar mais, se eu conseguir um convidado da área da medicina, responsável justamente por cuidar dessa parte da gravidez, da gestação, ou se eu conseguir um vídeo com um biólogo que também estuda com um pouquinho mais de ênfase essa questão, aí a gente trabalha esse detalhe. O que eu vou trabalhar realmente é a estrutura emocional materna e a estrutura emocional e psíquica do feto, que está um pouco mais dentro da minha área e eu me sinto mais confortável para estar trazendo conteúdo a respeito. Então, a estrutura emocional materna. A estrutura da mulher, enquanto ela está no estado de gestante, ela é bem variável, essa estrutura emocional. Então a gente tem com frequência mulheres que choram com muito mais intensidade durante a gravidez, as famosas vontades, né? Coisas às vezes que nos parecem absurdas. Então nós temos coisas características e peculiares da fase de gestação. Por que essas questões? Antes, só para deixar bem claro, muitas mulheres vão falar: ah, mas eu já tive filho e posso falar por experiência própria que não é assim, que isso não aconteceu comigo. Eu não posso falar por experiência própria, não sei porquê, né? Eu não tive ainda a situação de estar gestante. Mas a questão é, quando você diz que fala por experiência própria, você já disse tudo. Experiência própria de você. Então é como você se portou diante da situação e como ocorreu com você. Não significa que isso possa ser generalizado para todas as mulheres. Quando eu falo, eu não falo experiência própria, como eu já disse anteriormente, mas eu falo a partir dos relatos médicos, a partir do que a gente tem de estudo com uma certa generalização. Então, tratam-se de maiorias, não de todo mundo. Então sim, pode ser que no teu caso não tenha acontecido isso. Mas é muito comum que mulheres grávidas, elas estejam em um estado emocional mais, poderia-se dizer, frágil ou simplesmente um estado não estável. Então o que acontece? Há uma oscilação emocional. Por que disso? É uma situação muito semelhante à famosa TPM, né? Que é a tensão pré-menstrual, que ocorre também por motivos próximos, que inclusive também a menstruação tem uma relação direta com a questão da gestação,
seria o sangue que iria para a geração de um feto, acaba sendo escoado quando não utilizado, ou seja, se o óvulo daquele período fértil não foi fertilizado, o sangue que iria para aquele óvulo se desenvolver acaba sendo liberado do corpo da mulher. E o que faz a famosa TPM? A questão hormonal. Não deixa de ser diferente no caso da gravidez. O que ocorre na gravidez? Então existem vários hormônios no organismo feminino que acabam por alterando a condição emocional dessa mulher. Então existem hormônios responsáveis por manter a gravidez. Eu não vou ficar entrando em detalhe de nomes, do que é progesterona, do que é cada hormônio, porque realmente é uma questão mais biológica da área médica, que não compete tanto à psicologia. Então compete a nós sabermos isso, mas não estar expondo de uma maneira tão enfática. O que é mais importante para nós da psicologia nesse caso é entender que essas questões hormonais alteram o comportamento e o posicionamento emocional dessa mulher durante a gestação. E aí realmente cabe à família ter uma paciência e um acompanhamento, porque nem sempre é fácil nós trabalharmos com uma pessoa que está alterada em relação hormonal. Então muitas vezes demanda uma certa habilidade, uma certa sutileza ao acompanhar esses indivíduos. E não somente a mulher grávida, mas nós homens, apesar de não parecermos tão suscetíveis a questões hormonais, por exemplo, quando você está em uma situação de grupo, que há uma euforia em massa, como é o caso dos jogos de futebol, entre alguns outros esportes ou situações, nós homens também somos muito levados por questões hormonais. Então a agressividade é uma característica do hormônio masculino. Então a testosterona, ela gera um nível de agressividade no homem, e quando ela está alta é maior esse nível de agressividade. Então geralmente quando você está em um ambiente que você sente que a tua agressividade aflora, isso é uma questão hormonal também. Enfim, cabe, obviamente, entender que essa mulher, estando no estado de gestante, ela vai ter essas oscilações de humor, oscilações emocionais, e cabe a quem está próximo dela fazer o acolhimento disso. Então estar se posicionando a entender o que ela está passando. Uma coisa importante aqui de salientar é que entender que a mulher está em uma situação frágil emocionalmente também não é tratar como bebelô, como se pudesse quebrar. Porque tem muita gente que faz isso e muitas mulheres aceitam e outras se colocam até nessa posição. Ai, tá grávida, coitadinha, vamos deixar... Não. É uma questão bem cautelosa. Você ficar colocando a mulher em uma posição de fragilidade extrema, você cria nela uma mentalidade de fragilidade que não é assim, não é bem assim, e você também já está vitimizando ela praticamente sem motivo. Então não é uma coisa legal você ficar colocando a mulher como coitadinha porque ela está grávida. Ela está grávida. Ela não sofreu um acidente, por mais que alguns digam, falem em gravidez por acidente. A gente vai também explorar na segunda questão sugerida, que a gente vai estudar, vai também estar explorando um pouco essa questão de gravidez por acidente. É uma coisa meio complicada e também se usar esse termo. Mas enfim, a mulher grávida não é coitadinha e não é uma coisa lamentável que aconteceu com ela para você ficar tratando ela como vítima. Então é necessário entender sim que ela tem uma questão emocional um pouco mais aflorada nesse momento, ela tem uma oscilação emocional, mas ela também tem que tentar manter a sua rotina, sua vida cotidiana, se não em relação a trabalho, em relação a outras questões, em relação a ela mesma, que também é uma outra questão. A gente vê que a maioria dos animais, de maneira geral, eles, onças, todos felinos, outras fêmeas, quando elas estão gestantes, estão grávidas,
elas se mantêm caçando, andando pela mata, tudo até realmente os últimos meses quando ela vai parir a cria, que aí são realmente a última fase ali, vai depender de cada animal, a última fase quando ela realmente está já com o feto de um tamanho que não comporta mais ela correr, ela saltar, aí que ela para repousar. Mas de maneira geral ela continua suas atividades rotineiras até o momento muito próximo à gestação, a questão de parir a cria. E o que nos interessa saber isso? Trouxe outros animais aqui para o meio. O que isso tem a ver com o animal humano? Bom, nós humanos, de maneira geral, temos essa quase uma questão já de construção cultural de proteger a mulher grávida. E nós devemos lembrar que muitas vezes a proteção acaba se tornando o motivo de prejuízo. Então a gente, na ênfase de tentar proteger, acaba gerando prejuízo para o indivíduo. O que ocorre? Muitas mulheres, devido ao medo de perder a criança, principalmente quando já tem um histórico, às vezes de algum aborto espontâneo, alguma coisa do gênero, muitas mulheres elas ficam muito cautelosas e com muito medo de perder a criança. E aí, devido a esse medo de perder a criança, elas acabam durante a gravidez parando com as suas atividades, ficando mais em casa, deitada na cama, quase estática, já de medo de tropeçar, cair, acontecer alguma coisa. De fato, realmente a gente entende que a mulher ela está em uma questão emocional, como já dito anteriormente, frágil. Ela está frágil, talvez também não seja uma palavra tão adequada, porque acaba vitimizando a mulher de certo modo, mas sim sem estabilidade, então uma questão oscilante mesmo emocional. Ela tem alguns quilos a mais, então principalmente para mulheres que têm um peso baixo, uma criança tem uma representatividade grande ali na diferença do peso corporal dela. Ela tem uma barriga também bem saliente, que às vezes a impede de ver os seus passos muito bem, não dá para ver muito bem o chão, conforme já o estágio da gravidez, quando está nas últimas semanas, realmente algumas não conseguem enxergar o chão, não conseguem enxergar os próprios pés, porque estão em uma situação realmente onde a saliência do abdômen acaba atrapalhando. E isso gera o medo de acabar tropeçando, caindo e obviamente perder o filho. Mas é importante também que saibamos que uma mulher que tem por hábito ser agitada, se movimentar, andar para cima e para baixo, fazer exercícios físicos, ela de repente se tornar sedentária de uma hora para outra, porque se descobriu grávida, é uma coisa bem complicada e pode afetar a saúde dela de maneira bem negativa. Por quê? Nós sabemos que o sedentarismo não é bom em hipótese alguma. Então, qualquer indivíduo que seja sedentário, ele tem maiores possibilidades. Entenda-se bem, maiores possibilidades. Não estou dizendo que quem senta no sofá de televisão obrigatoriamente vai ter isso. Mas sabemos que um dos motivos para tais situações é o sedentarismo. Então, hipertensão, a própria diabetes, pode parecer que não, mas a diabetes, além de genética ou adquirida pelo consumo excessivo de açúcar, também tem a ver com o sedentarismo. Por quê? Porque o açúcar é energia. Então, se você consome energia e gasta energia, dá um auxílio em não ter diabetes tão fácil. Obviamente, o mais adequado é uma educação alimentar, não consumir açúcar em excesso. Mas, enfim, sabemos que o sedentarismo acaba gerando uma facilidade maior de todas as situações. Para a mulher grávida não é diferente. Então o sedentarismo vai acabar desregulando o organismo dela, principalmente se ela já tinha um histórico de atividades, e pode inclusive estar afetando o desenvolvimento biológico do feto, justamente por essa questão de estar se tornando sedentário. Existem mulheres atualmente que inclusive malham, praticam academia durante a fase de gestação. Obviamente, tudo isso com acompanhamento médico e de um responsável da área de educação física. Então, uma pessoa realmente, um instrutor que tenha o conhecimento adequado para estar repassando para ela.
O que mais? Então, em relação à fragilidade da mulher, então é importante não se tornar sedentária, continuar com exercícios. Uma dica também a mais, aí não compete à área da psicologia, mas também não me é de grande dificuldade deixar a dica sempre. Procurar o psicólogo, obviamente, que aí é para minha área, para estar fazendo um acompanhamento dessa fragilidade emocional. Perdão, sempre usando a palavra fragilidade, né, que é inadequado, então essa oscilação emocional. Ficar colocando a mulher como frágil também é uma coisa é um posicionamento relativamente machista da nossa sociedade. Psicólogo para a questão emocional, nutrólogo ou nutricionista para a questão realmente da alimentação, que é importantíssimo. Então a gente sabe que a alimentação inadequada reflete diretamente na questão do desenvolvimento do feto. Bebidas, cigarro, esse tipo de drogas, a gente sabe que também é literalmente extinguir da dieta, então nem pensar consumo desse tipo de questão. E isso tudo, então, um médico, nutricionista ou nutrólogo pode estar indicando esses detalhes, então é muito importante estar procurando. Bom, e vamos para a segunda parte, que é a exposição social da gestante e como isso afeta o desenvolvimento do feto na vida uterina. Então, voltando um pouco, a questão da própria fragilização da mulher é uma coisa que pode afetá-la. Então, o posicionamento que ela vai tomar em relação à própria gestação e ao cuidado do filho pode ser diretamente afetado por essa influência social. Então, essa mania de a gente querer colocar a mulher como coitadinha porque ela está grávida. Não tem cabimento algum. A mulher, a única forma dela se vitimizar em uma gravidez é se ela foi estuprada. Porque se a gravidez é consensual, ela deseja essa gravidez, ela não é vítima. Então nós não temos que tratá-la como coitadinha. Ela é uma mulher que está em uma situação onde ela demanda sim alguns cuidados a mais, mas também não ficar impedindo a mulher de fazer as coisas. Então às vezes a própria família quer impedir a mulher de fazer coisas habituais dela porque ela está grávida. E é uma coisa que afeta emocionalmente essa mulher, e tudo que afeta emocionalmente a gestante vai refletir no feto. Devemos lembrar que o feto em desenvolvimento no útero, ele não está ali à toa, ele tem uma ligação direta com a mãe através do cordão umbilical, e ele recebe o alimento que a mãe come, ele recebe o ar que a mãe respira e inclusive as cargas emocionais que a mãe passa. Então, nós sabemos que o nosso cérebro ele trabalha por impulsos nervosos. O que são esses impulsos nervosos? São pequenos choques. Então, pequenas correntes elétricas, pequenas descargas elétricas que comunicam o corpo todo. Então, o cérebro com todos os nervos, todos os neurônios espalhados pelo nosso corpo. Isso diretamente vai chegar até a criança. Também há comunicação ali entre a mãe e a criança. Há o cordão umbilical ligando os dois e o feto está naquele ambiente. Então, assim como depois, posteriormente, a gente vê algumas abordagens psicológicas, como por exemplo a comportamental, ela dá uma ênfase bem grande no ambiente. Assim como o ambiente nos é influente para o nosso desenvolvimento depois do nascimento, na fase uterina, o útero também é um ambiente. E o útero faz parte da mulher e automaticamente reflete coisas que essa mulher está passando e sentindo. E nós sabemos que existem inclusive relatos aí que não são tão incomuns de mulheres que tiveram partos antecipados por questões nervosas. Então passaram por um estresse muito grande e acabaram tendo o parto de maneira antecipada. Nós temos casos de aborto, realmente que é uma coisa mais pesada. Então mulheres que passaram alto estresse e acabaram abortando a criança. E nós temos alguns estudos um pouco mais delicados e que geram algumas controvérsias. Por que geram controvérsias? Porque nem sempre apresentam os mesmos resultados. Mas é aquela questão, devemos também entender que se apresentar resultados é válido de estar comentando. Os resultados não são sempre iguais? Tudo bem. Por exemplo, se eu for fazer uma pesquisa, por exemplo, com uma população, quem gosta da cor azul? E aí eu vou fazer uma pesquisa e a minha pesquisa vai dar que tantas pessoas gostam da cor azul.
É 100% da minha população? Provavelmente não. Vai ter um que vai dizer que gosta de cor vermelha, vai ter outro que vai dizer que gosta de cor preta. Mas o fato de apresentar resultados significa que pelo menos uma pessoa gosta da cor azul. A mesma questão em relação a esses experimentos com gestantes. Então, ainda tem questionamentos acerca desses experimentos, mas apresentam resultados. Automaticamente pode não ser uma generalização, mas significa que em alguns casos ocorre. O que é essa questão que ocorre? Por exemplo, estudo com música. Então existem gestantes que já foram expostas a situações onde pelo menos uma hora por dia elas ouviam determinada música. Uma música específica, ouvindo sempre a mesma música ao longo de um período enquanto estavam grávidas, para analisar o que isso influiria no feto. Após o nascimento dessas crianças, o que acontecia? Se colocava um som ao lado das crianças, obviamente um volume adequado, ninguém bota um alto-falante de 5.000 watts de RMS no ouvido de uma criança, mas se colocava um som ao lado dessa criança em um volume adequado com músicas variadas. Músicas variadas, uma sequência de músicas variadas. Cada música que passava ficava se observando a reação dessa criança, ainda nos primeiros meses ali de vida, enquanto ela não foi muito influenciada pelo ambiente. Muito influenciada, nunca não tenha sofrido influência, mas não foi uma influência tão grande. O que acontecia com essas crianças? Então, quando estavam tocando músicas comuns que não eram do repertório dela, ela não apresentava reação alguma. Quando caía na música que a mãe, enquanto estava gestante, ouvia sempre, a criança esboçava reação. Fosse um sorriso, fosse um mexer da mão, mas esboçava reação. É algo sugestionável? É algo duvidoso? Alguns dizem que sim. Eu penso que quando isso foi feito em repetidas vezes e apresentou resultados, é no mínimo uma coisa a ser muito bem pensada. Então ainda tem muita gente que questiona, que diz que isso não é muito confiável, que a criança pode ter esboçado reação por outra situação, mas quando se faz isso num número de vezes repetidos e apresenta resultados, eu creio que tenha bons motivos para acreditar que sim, o fato daquela mãe durante a gestação ter ouvido determinado tipo de música influenciou no fato da criança reagir àquela música. E isso serve de embasamento para as pessoas que defendem que uma mãe deve conversar com o feto enquanto ele está em desenvolvimento. Então se costuma dizer que a mãe, algumas pessoas defendem essa ideia, que a mãe, quando está em um ambiente silencioso, é importante para o desenvolvimento do bebê que ela converse com esse bebê, para que ele tenha uma maior facilidade em reconhecer a voz dela quando nasce. É uma coisa que tem sentido. Através desses experimentos pode ser comprovada uma lógica, então fica aí a questão para a mulher que esteja grávida e deseje conversar com o seu filho antes mesmo dele nascer, fica aí a dica e a sugestão. Bom, já falamos então do estresse, do risco de aborto, má formação no feto. Eu desconheço essa questão de estresse emocional e má formação. Eu conheço mais que o estresse emocional gerar aborto espontâneo ou antecipar o parto, mas de realmente gerar má formação eu não tenho esse conhecimento. Tenho conhecimento de gerar má formação por questões genéticas mesmo, ou por questões físicas, então, ou químicas no caso, consumo de drogas como cigarro, ou então físicas, realmente um impacto, uma coisa assim, aí sim gerar a má formação. Questões emocionais eu desconheço, não que não possa ter, é realmente uma questão de eu desconhecer. Creio que seja isso. É importante sempre frisar que o apoio, a proximidade com a mulher grávida, desde que seja do interesse e apreço dela, é facilitador então para essa fase da vida dela. Também é importante sempre lembrar a questão de não vitimizar nem fragilizar a mulher. Então não é porque está grávida que ela pode quebrar qualquer coisa e que não pode fazer nada. Então é importante sim que ela se mantenha em movimento, cuide da alimentação, faça tudo dentro de um hábito saudável para o bem dela e do filho,
sempre está fazendo a reeducação alimentar, então a princípio fazer uma reeducação alimentar sabendo que vai comer por 2, e depois de realmente parir a criança, também refazer a educação alimentar para saber que ela tem que voltar a comer por 1, porque muitas mulheres reclamam que ganham muito peso depois do parto, mas muitas vezes é porque continuam comendo a mesma quantidade que comiam enquanto ainda estavam grávidas. E já ela, por mais que esteja amamentando, e ainda assim sai, de certo modo, proteínas do corpo dela através do leite, não é de uma maneira tão forte quanto quando o feto está dentro do seu útero. Espero que isso tenha esclarecido um pouco das dúvidas de quem me solicitou esse vídeo. Eu realmente fiz dentro do meu conhecimento, obviamente tenho minhas limitações também, principalmente em relação à gestação. Eu não tenho um estudo tão amplo nessa área, mas espero ter atendido as expectativas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clique em gostei para nos ajudar a destacar o vídeo, acesse aos outros vídeos, esteja assistindo, e obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.